Então vamos lá, irmãos, mais uma vez para Abacuque, agora Abacuque 1, verso 5. Abacuque 1, verso 5. Diz assim, Abacuque 1, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Semana passada, nós iniciamos uma série de estudos sobre Abacuque e vimos que Abacuque tem como temática o trabalhar de Deus na obra da renovação da mente. Esse é um livro que trata isso de uma maneira muito clara e muito maravilhosa, a renovação da mente, a transformação da mente. Uma obra que aos olhos de Deus é uma obra maravilhosa, e que permitiu Abacuque, o profeta, e permite assim todos nós, o quê? Enxergar, ver além das dificuldades, ver além das queixas, das incompreensões, das indignações, ou seja, dos próprios pensamentos, da mente humana. Deus comunicou a Abacuque e transmite a todos nós um convite, Ele diz no verso 5 aí que lemos, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Essa é aqui o convite do Senhor, a olhar, a enxergar, a ver e a se maravilhar com o que, irmãos? Uma obra maravilhosa realizada por Ele. Bom, será que realmente vemos? Essa é a pergunta para nós, Será que estamos enxergando? Será que nos maravilhamos com a obra de Deus? Irmãos, para ver e para se maravilhar, Abacuque abraçou o quê? A obra de Deus. Somente quando o homem abraça o trabalhar de Deus, quando o homem abraça a obra que Deus realiza, a obra de remissão, é possível, irmãos, nos maravilharmos com o Senhor. Quando Abacuque abraça a obra de Deus, é que nesse momento que ele permite que Deus abra os seus olhos e aí sim ele contempla algo que o Senhor realiza de maravilhoso. Devemos ser, irmãos, como Abacuques, abraços, A palavra Abacuque significa abraço. Nós devemos ser, nesse sentido, Abacuques, no sentido de abraçar a obra de Deus. Amém? Bom, então vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos entrar aqui dando sequência e nós vamos ver 3 momentos distintos desse livro. Vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque é um livro bem intenso, bem profundo e não dá para a gente ver tudo, não dá para a gente correndo versículo por versículo. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver 3 momentos distintos do livro. O primeiro momento, eu vou chamar de as ações de disciplina de Deus. Nesse primeiro momento, a gente vai contemplar o quê? As estratégias, as ações, as ferramentas, os instrumentos que Deus usa para disciplinar o seu povo. No segundo momento, nós vamos chamar de as queixas de Abacuque. Esse segundo momento, a gente vai ver a fragilidade da mente humana, a dificuldade da mente humana, a relutância da mente humana, quando se depara diante da obra de Deus, quando se depara diante da disciplina de Deus, da sentença de Deus, do disciplinar de Deus, como a mente humana, ainda num estado sem a renovação da mente, ela reage com essa obra de Deus. E o terceiro momento, nós vamos chamar de abrindo os braços para a obra de Deus. Esse terceiro momento é quando o Abacuque, afinal, se põe diante de Deus e só começa a permitir o trabalhar de Deus na sua vida. Bom, como que a gente vai fazer tudo isso, Como é muito difícil para nós ver tudo isso, em pouco mais de 1 hora, ficaria muito pesado, ficaria muito difícil, cansativo.
O que a gente vai fazer? O primeiro e o segundo momento, a gente vai passar por ele só dando uma olhada como um panorama. A gente vai correr por esse texto, eu vou mostrar para você alguns tópicos, algumas questões, mas sem entrar a fundo neles. Eu vou dar para vocês um material que vocês em casa conseguem depois analisar com cuidado e verificar muitas coisas. O terceiro momento, aí a gente para um pouquinho e aí a gente reflete um pouquinho mais, porque é o que na verdade mais nos interessa. O primeiro momento fala sobre como Deus estava disciplinando o povo. Se a gente ficasse aqui hoje 1 hora falando só como Deus disciplina o povo, a gente ia sair daqui com a cabeça lá em cima. Imagina só. O segundo momento é como a mente de Abacuque ainda está relutando. Também é um assunto difícil, bem complicado. E o terceiro momento é quando então ele afinal começa a se abrir para a obra de Deus. Vamos focar mais nisso. Mas eu vou passar pelo primeiro e o segundo momento te dando um panorama. Você vai entender o que estava acontecendo e aí depois você em casa consegue absorver melhor. Tudo bem se fizermos assim? Então tá bom. Então vamos lá. Abacuque 1, verso 5 ao verso 11. Esse é o primeiro momento, né? As ações de disciplina de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como água e se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguinte avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passa como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados entre estes cujo poder é o seu Deus. Bom, semana passada nós vimos já que o contexto do livro de Abacuque é um contexto complexo, né, de juízo e de disciplina. Havia sobre o povo de Deus e as nações do mundo o que, irmãos? Uma sentença, né? Abacuque 1, verso 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Quando Deus convida, então, Abacuque, irmãos, e o povo, né, ali representado por Abacuque, a verem e a se maravilharem com a obra que ele realizava, Deus já naquele momento realizava o quê? Um ato de juízo. A gente já viu isso semana passada, eu já expliquei para vocês em que sentido essa questão do juízo. O que Deus estava fazendo? Deus estava disciplinando o seu povo, né, e buscando redimir o seu povo, né? Então, olha só, esta era a obra que Deus realizava naqueles dias e que Deus queria tanto que Abacuque e o seu povo enxergasse, que ele estava ali redimindo o seu povo. Bom, esses versos aqui, de Abacuque 1, do verso 6 ao verso 11, relata exatamente como o Senhor, naquele momento, aplicava essa sentença. Como ele estava ali disciplinando o povo, como ele estava ali redimindo o povo. Ou seja, aqui nós temos as ações de Deus, né? As estratégias, os instrumentos que Deus, né, vai escolher naquele momento para disciplinar e para corrigir, para redimir o seu povo. Né? Ou seja, como, de que maneira o Senhor ali disciplinava o seu povo. Observe rapidamente, né? Muitas vezes, né, como o Senhor vai trabalhar para redimir o seu povo. Eis aqui então, irmãos, um panorama rápido para vocês. Verso 6, no verso 6 nós vemos o quê? Nós vemos que Deus realiza uma obra muitas vezes através do que, irmãos? De situações amargas e através de perdas. Né? A palavra aqui diz assim: pois eis que suscita o quê? Os caldeus. Quem eram os caldeus aos olhos de Deus? Nação amarga e impetuosa,
que marcham pela largura da terra para apoderar-se, olha só, do quê? De moradas que não se sustentam. Então Deus estava realizando uma obra, né? Uma obra de disciplina, de remissão. E quais ferramentas muitas vezes Deus usa para fazer isso? Irmãos, situações amargas, terríveis, né? Perdas. Os caldeus estavam ali, né, vindo para se apoderar da nação, das moradas, ou seja, não era nada fácil. Então, o verso 6, a gente vê que Deus realiza a sua obra muitas vezes por situações amargas, né? E através de perdas também. Verso 7, nós vemos que Deus, irmãos, realiza essa sua obra muitas vezes através do quê? Pavores, situações terríveis e também situações, olha só, relacionadas à justiça, à dignidade e o padrão moral humano, não dele. Olha só, a palavra diz aí, verso 7, eles são pavorosos, terríveis. Agora olha só, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O povo de Israel ia se deparar com um povo que moralmente, né, tinha os seus próprios conceitos de dignidade. Eles mesmos haviam criado o seu conceito de dignidade. Isso não é nada fácil. Quando você se depara em situações quando, né, há um conceito de dignidade, de moral, né, completamente diferente daquilo que Deus quer. Eles mesmos criavam o seu direito e a sua dignidade. Verso 8. Verso 8, nós vemos que Deus, irmão, realiza a sua obra, muitas vezes, através do quê? Através de situações de guerra, força, onde nós nos vemos em desvantagem, em fraqueza e até mesmo em derrota. Olha só, o verso 8 diz, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Irmão, se coloca no lugar do povo de Israel nesse momento. Imagine se você é um israelita, estava lá, povo de Deus, e soubesse que estava vindo uma nação, né, com seus cavalos e cavaleiros, aqui é uma linguagem de guerra, né, o que era o cavalo, né, representa aqui, nesse contexto, naquela época, irmãos? É o exército, tá? E o Senhor fala para você, ó, os seus cavaleiros são mais velozes, são mais ferozes, são mais fortes, são tudo mais forte. O que Deus está querendo dizer? Né? Deus está querendo mostrar para eles que eles serão corrigidos num sentido de fraqueza. Deus está colocando eles abaixo, num momento de fraqueza. Comparado a esse exército, eles não têm estrutura, não tem como se comparar. Eles são mais velozes, eles são mais ágeis, mais fortes. Seus cavaleiros, os seus cavalos, agem à noite. Entendeu? Então Deus muitas vezes vai trabalhar, né, a sua obra em situações de força, de guerra, onde nós nos vemos em desvantagem, em fraqueza e até mesmo em derrota. Bom, verso 9. Verso 9, vemos que Deus realiza aqui sua obra muitas vezes também através de situações de violência, irmãos. E também de cativeiros. Deus diz, eles todos vêm para fazer violência. E o seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areias. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. Às vezes a situação é tão radical que chega nesse nível de violência, de cativeiro, né? Foi o caso aqui do povo de Israel. Verso 10. No verso 10, irmãos, nós notamos, dá para notar que Deus realiza a sua obra muitas vezes através do quê? Dos escárnios e das zombarias. Está escrito assim, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Olha só,
Deus estaria disciplinando o povo ali, né? Corrigindo o povo, irmãos, por meio de escárnios, por meio do que? Zombarias. Olha que interessante. Bom, e por último, no verso 11, nós vemos o quê? Que Deus realiza a sua obra também através de situações onde, irmãos, nos deparamos com os enganos, as falsas crenças e os falsos ídolos. Verso 11 diz: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Quem era o Deus daquela nação? O poder. O que isso representa? Um falso ídolo. Um falso Deus. Deus estaria, olha só, disciplinando eles, né? De uma maneira que eles iriam se deparar com falsos ídolos, com falsos deuses e tudo mais. Bom, irmãos, eu sei que você já boiou tudo no que eu estou falando. A grande questão que você precisa se atentar aqui é a seguinte: se a gente reunir tudo isso, todas essas ações, todas essas estratégias, todas essas ferramentas que Deus usa, se utiliza no seu trabalhar, na sua obra, que conclusão que a gente pode chegar sobre a obra de Deus, sobre o trabalhar de Deus? Irmãos, repara só, a conclusão é a seguinte: o trabalhar de Deus, o disciplinar de Deus é extremamente intenso, difícil e radical. Nem sempre temos consciência disso. A gente nem sempre tem consciência disso. Ou poucas vezes nós temos consciência disso. Mas se você observar com cuidado, irmãos, aqui dá para ver isso de maneira explícita, esses versos. Como o Senhor, no seu trabalhar, no seu redimir, no seu disciplinar, é radical. É radical. Vemos aqui o Senhor, irmãos, usando situações amargas, pavores, perdas, derrotas, fraquezas, escárnios, etc. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. Na obra de remissão de Deus, na disciplina de Deus, Deus fez isso com Abacuque, fez isso com o seu povo, fez isso com Jó, fez isso com o povo no Egito, no deserto, fez isso com o povo na época dos juízes, fez isso no cativeiro, no silêncio, fez isso com Paulo, fez isso com Pedro, fez isso com João, fez isso com a igreja perseguida. Ou seja, irmão, o trabalho de Deus é radical. É sempre radical. Se Deus está trabalhando, se o Senhor está redimindo, se o Senhor está disciplinando, nós temos que ter consciência disso. A coisa não é brincadeira. Se você pegar esses textos ali, você vai ver. É extremamente radical. É cruz mesmo, é quebrada mesmo, é um monte de coisa que a gente ainda vai ver. Né? Então, irmãos, olha só que interessante. O trabalhar de Deus é radical, mas tão radical que nós relutamos, temos muita dificuldade de assimilar e de aceitar. Muita. Para nós, se não for a graça de Deus, se não for o próprio Senhor transformando os nossos pensamentos, nos dando revelação, luz, irmãos, das riquezas em Cristo, isso seria impossível aceitar isso aqui tudo. Irmãos, o homem, no seu estado natural, sem revelação, sem a transformação da mente, não consegue ver nada de maravilhoso nessa obra. Pelo contrário. Pelo contrário. O que há, humanamente falando, de maravilhoso nisso aqui tudo? Mas não é maravilhoso? Deus não fala, vede, olhai, maravilhai-vos, porque realizo hoje obra tal que vós não crereis se vos for contado. O que tem de maravilhoso nisso na mente humana? Nada. Estou falando na mente humana no estado natural, sem a renovação. Né? O que Abacuque vimos semana passada, Deus via, né? Abacuque não via nada. Abacuque via só problemas, só dificuldade e não via salvação. Nós vimos isso passado. Então, irmãos, olha só.
Há uma dificuldade imensa na nossa mente humana em receber, em assimilar isso. Abacuque demonstra isso. Nós vemos exatamente em Abacuque, né, na sua mente, uma relutância com essa obra de Deus, com o trabalhar de Deus. Abacuque, quando ele se depara, irmãos, com esse cenário, porque Deus aqui está mostrando para ele, quando ele se depara, o que ele faz? Ele se queixa, ele questiona. Por quê? Porque essa é a dificuldade que ele tem. Ele não tem ainda como assimilar isso. A mente dele precisa ser renovada. Quer ver? Então vamos ver. Segundo momento, as queixas de Abacuque. Olha que interessante. Abacuque 1, 12 e 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol. Acho que perdi uma palavra aqui. Arrastarão e os ajunta na sua... Eu tirei do texto. Ajunta na sua rede varredura, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima imenso a sua varredura, porque por elas enriqueceu na sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Irmãos, esse trecho aqui, ele traz um retrato, no exemplo da vida de Abacuque, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de compreender, de assimilar de bom grado o que? Né? As obras de Deus, a disciplina de Deus, o trabalhar de Deus. Né? Aqui nós vemos a mente humana ainda relutante, ainda sem a luz, ainda sem foco, né? Ainda se limitando ao que? A queixas, a incompreensões, né? A questionamentos. Ou seja, a mente ainda num estado, né, totalmente necessitada da renovação da mente. Olha só, repara como Abacuque reage, tendo já naquele momento, diante de si, né, o quadro explanado da obra de Deus. Deus já tinha mostrado, olha, né, eu estou fazendo uma obra, eu suscito os caldeus, é assim que eu vou trabalhar. Olha como ele vai reagir diante disso, né, diante da disciplina de Deus. Olha só, verso 12. Abacuque na sua mente, irmãos, aqui vê o quê? A eternidade de Deus versus a humanidade, a mortalidade do homem. Abacuque então questiona o Senhor, ou seja, Deus é posto em questão. Ele diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos? Olha que interessante, Abacuque coloca diante de um lado a eternidade de Deus. E de outro lado ele coloca o quê? A mortalidade do homem. O homem no seu estado frágil, nós morremos. Então o que ele faz? Vou traduzir para você. É como se Abacuque dissesse assim: Senhor, tu não és santo? Senhor, tu não é eterno? Tu não é Deus? Nós não. Nós morremos. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Isso que significa, irmãos, que Abacuque aqui está pondo em questão a própria posição do Senhor como Deus. O que significa? Ele fala: não és tu santo? Não és tu eterno? Não és tu Deus? O que isso para Abacuque? Um questionamento, certo? Ele está questionando: não és tu santo? Não és tu Deus? Não és tu eterno? E depois ele diz: nós não, nós morremos. Ou seja, irmãos, diante de todo aquele cenário caótico da disciplina de Deus, do juízo de Deus, Abacuque põe Deus como a questão do negócio. Deu para entender? O povo estava ali sendo disciplinado, o povo estava sendo corrigido.
Havia ali uma ação radical de Deus, na disciplina de Deus. E qual que é a questão para Abacuque? Qual que é a questão? Deus. O Senhor é eterno? O Senhor não é santo? O Senhor não é Deus? Nós morremos. Irmãos, como se o problema aqui, na verdade, fosse Deus. A questão agora para Abacuque, diante de tudo que estava acontecendo, sabe o que é? Deus. É como se ele falasse para Deus, Deus, olha, esse negócio do Senhor aí, eterno, santo, sendo Deus, e nós aqui morrendo, não está dando certo não. Isso pode parecer, irmãos, incomum, isso pode parecer estranho, mas sabe uma das primeiras coisas que nós fazemos quando a gente se depara com a disciplina de Deus? Questionar Deus. Puxa vida, mas isso não é Deus? Você não está vendo o estado da minha vida? Você não está vendo tudo que está acontecendo comigo? Você não está vendo a minha fragilidade aqui, eu perecendo aqui, olha, eu morrendo aqui. Isso pode parecer estranho, né? Do jeito que está aqui. Nossa, nunca isso. Mas, irmãos, guarde o que eu vou te dizer. Uma das primeiras coisas que nós fazemos na nossa mente ainda carnal, quando nos deparamos com a obra de Deus, com o disciplinar de Deus, é botar Deus em questão. Cadê Deus? Tá onde está? Cadê o Senhor? O Senhor não é eterno? O Senhor não está vendo? O Senhor não enxerga? O Senhor não é santo? Nós morremos. Nós estamos aqui perecendo. Essa, irmãos, é o primeiro questionamento aqui levantado por Abacuque. Ainda no verso 12, olha que interessante. Abacuque agora, ainda no verso 12, se queixa, irmãos, sabe do quê? Da morte. Como processo de disciplina na obra de remissão do Senhor. Ele diz assim, olha que interessante, não morremos para executar juízo. Abacuque agora se remete e se queixa, irmãos, do processo doloroso de morte do trabalhar de Deus. Abacuque aqui chama o Senhor de a rocha. Sabe por que ele chama de a rocha? Por quê? Porque Abacuque vê aqui, irmãos, ele caindo, ele e o povo, né? Sobre uma rocha para se despedaçar e para morrer. Irmãos, Abacuque, quando chama o Senhor de rocha, lembrando que eu estou falando, né, não estou explicando para vocês, irmãos, eu estou fazendo um panorama, tá? Por isso que está assim corrido. Irmãos, quando ele chama de o Senhor a rocha, com certeza Abacuque aqui se referia ao que Jesus fala no Evangelho. Lá em Mateus 21, 44, ele diz, todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela que em ela cair ficará reduzido a pó. Abacuque, irmãos, se queixa e questiona o processo do trabalhar de Deus. Tu és rocha, nós morremos para o Senhor executar juízo. Ou seja, a morte como processo de disciplina. Esta rocha que é Deus, né, é posta em questão diante de Abacuque. Isso também pode parecer incomum para você, mas irmãos, quando você se depara diante da disciplina, do corrigir de Deus, você vai falar assim, cruz? Você vai falar assim, vai ser despedaçado, Senhor? Que todo que cair sobre a pedra ficará em pedaços. Morrer? Morrer? Nós morremos, Senhor, para o Senhor executar juízo? Esse é o questionamento de Abacuque. Essa é a mente de Abacuque ainda, irmãos. Diante do trabalhar de Deus, da obra maravilhosa de Deus. Estamos falando do quê? Da obra maravilha, de ver, de olhar. Estão enxergando aí, irmãos, o maravilhoso ou não? Está olhando, está enxergando ou não está? Difícil enxergar, né? Sabe por que é difícil enxergar? Porque precisa de renovação. Renovação da mente. Irmãos, esse aí é o verso 12. No verso 13, na mente de Abacuque, olha só, Deus novamente é posto em questão. Né? Deus é posto em questão no verso
12, quando ele fala sobre a mortalidade do homem e a eternidade de Deus. E no verso 3 também, Deus, olha só que interessante, é agora aqui colocado em questão, porque aos olhos de Abacuque há incoerência, a omissão, a indiferença da parte de Deus. Ele diz assim: tu és tão puro aos olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, olha só o que Abacuque está falando para Deus, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Irmãos, tu és puro, diz Abacuque para Deus. Ó, a questão é o Senhor. O Senhor não é puro? Qual que é a questão que ele levanta aqui? O Senhor. Tu és. A questão aqui está em volta de quem? De quem Deus é. Tu és puro, ele diz. Mas por que toleras? Mas por que te calas? Para entender? Irmãos, novamente Deus é o alvo das queixas e da incompreensão de Deus, de Abacuque. Deus é posto em questão novamente. Puxa, tu não és da outra. No verso 12 ele fala: tu não és eterno, tu não és Deus. Agora fala: tu não és puro. Mas então por que te calas? Por que toleras tudo isso? Irmãos, novamente aqui os porquês, né? A gente falou um pouco sábado passado. Os porquês na mente de Abacuque. Por que te calas? Por que te toleras? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a mente de Abacuque, ainda aqui. Bom, para finalizar esse trecho, nos versos 14 a 17, irmãos, Abacuque agora em sua mente não coloca Deus em questão, mas os propósitos, as obras de Deus em questão. Para Abacuque, em sua mente, foi Deus quem fez, são obras das tuas mãos. O que? Olha só, os homens como animais, como peixes, como répteis, sem governo, ficando desta forma, à mercê do anzol da rede do inimigo. Abacuque aqui pensa: a todos o inimigo levanta. Ou seja, irmãos, na perspectiva do profeta aqui, todos sofrem com a ação do inimigo. Todos são fisgados por ele como peixe. Isso porque Deus, em seus planos, em seus propósitos, nos fez assim. Quer ver como isso não é da minha cabeça? Ele diz assim ao Senhor: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? O que ele está questionando aqui, irmãos? Por que Deus nos fez assim? A todos, ele diz, levanta o inimigo com anzol, pesca, arrasta, ajunta na sua varredura, e ele se alegra, e ele se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso. Acaso continuará por isso desviando a sua rede, matando sem piedade os povos? Irmãos, de certa forma aqui Abacuque culpa a Deus por todo aquele cenário caótico que estava acontecendo com o povo de Israel. O Senhor que fez assim os homens, como animais, como répteis, quem não os governa, tem quem os governe, e o inimigo vem, lança, pega a sua rede. Bom, irmãos, em resumo, então o que nós temos aqui nesse momento todo, nesse trecho todo, que eu corri aí, né? Eu fiz só um panorama para vocês. O que nós temos aqui? Um retrato da mente humana ainda relutante com a obra de Deus, com o trabalhar de Deus, pondo em questão, irmãos, o que? O próprio Deus, os propósitos de Deus, as obras de Deus, não conseguindo assimilar ou aceitar o trabalhar de Deus. Irmãos, nesse momento Abacuque ainda representa a mente humana sem renovação da mente, botando Deus em questão, seus propósitos, a sua obra. Como que pode, né, Senhor? O Senhor que fez assim? O Senhor não é o Deus? Nós morremos. Bom, irmãos, o lado bonito aqui desses questionamentos, para você já não sair daqui chorando, desesperado, se é que podemos dizer assim, é que pelo menos tudo isso acontece em um diálogo entre o profeta e Deus.
entre o homem e Deus. Abacuque se queixa, Abacuque questiona, mas pelo menos fazia isso diante de Deus. E não, irmãos, murmurando com um ou com o outro. Abacuque está se queixando, Abacuque está questionando, Abacuque está colocando isso diante de Deus. E não murmurando, num estado de rebeldia. Ele está se colocando diante de Deus. O profeta aqui, irmãos, ele representa a sede de justiça. Ele está em busca da justiça. Ele está em busca de paz para a sua alma, para o seu povo, para o seu coração. Nesse sentido aqui, irmãos, Abacuque é um representante de uma voz de uma nação que está ali sendo disciplinada, corrigida por Deus, e que tem muitos questionamentos, e que tem muitas queixas. Mas o que Abacuque faz? Abacuque faz isso diante de Deus. Bom, agora para finalizar, vamos ao que nos interessa. Já cansou? Não? Então vamos ver o terceiro momento, onde Abacuque se abre os braços para a obra de Deus. Olha só que interessante, irmão. Como Abacuque começa a se colocar e a permitir que Deus trabalhe na sua vida. Abacuque 2:1. Pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Podemos dizer que provavelmente esse momento é o momento mais importante e decisivo na vida de Abacuque, em toda a vida de Abacuque. Por quê? Porque é o ponto convergente da vida de Abacuque, é onde Abacuque começa a permitir o trabalhar de Deus e começa a ser transformado diante de Deus. É a partir desse momento que a mente de Abacuque começa a ser renovada por Deus. Inicia o processo de renovação. Pergunto, quais foram as atitudes que levaram Abacuque em direção a essa renovação, a essa transformação? Quais são as ações que Abacuque toma para que Deus possa, de fato, renovar sua mente? Como é que então Abacuque, irmãos, abraça a obra de Deus? 3 ações fundamentais, irmãos. Se você não guardou nada do que eu falei até agora, guarde isso, pelo menos. Primeira ação, irmãos, nós já vimos, qual é? Abacuque aqui apresenta suas queixas diante de Deus e espera a resposta divina. Irmãos, isso pode parecer simples ou até não tendo muita importância, mas é extremamente importante e é maravilhoso. Por quê? Porque demonstra a graça de Deus nesse processo. Por quê, irmãos? Eis aqui o homem, irmãos, encontrando liberdade em Deus de se queixar, de se abrir, de questionar. Isso pode parecer não ter muita importância, irmão, mas é o homem, pela graça de Deus, é pela própria graça de Deus que ele encontra essa liberdade de estar diante de Deus e colocar ali as suas queixas, os seus questionamentos. O homem, pela graça de Deus, tem a condição de apresentar ao Senhor tudo que está no seu coração, tudo na sua mente, mesmo a sua mente ainda não sendo renovada, mesmo o seu coração, o seu interior ainda precisa ser transformado. É a graça de Deus que permite que um homem chegue diante de Deus e faça o que ele fez. Irmãos, por mais que ainda a mente de Abacuque fosse cheia de limitações e fragilidades, o profeta está ali diante de Deus buscando a resposta, em Deus. E aqui, irmãos, ele não está se rebelando, ele está colocando a sua vida diante de Deus. Ele está fazendo o que o próprio Deus disse para que fizéssemos. Isaías, irmãos, capítulo 41, 21, diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Apresentai a vossa demanda. Alegai as vossas razões. O que Abacuque fazia naquele momento diante de Deus? Apresentava as suas demandas. Alegava as suas razões. Na razão dele, na razão humana, tudo aquilo tinha razão. Você entendeu? Mas Deus nos deu essa liberdade de fazer isso. De nos apresentar a Ele,
de apresentar nossas demandas, de alegar as nossas razões. Então, irmãos, a primeira ação é essa. Abacuque se apresenta diante de Deus, Abacuque se coloca diante de Deus e coloca ali as suas demandas, né? As suas razões. A segunda ação, irmãos, talvez seja a mais bonita e a mais importante. Abacuque, irmãos, se põe, como diz aqui a palavra, em sua torre de vigia. Abacuque declara assim aqui no capítulo 2, verso 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver, olha só, irmãos, para ver, qual que é a questão é? Ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que significa esse se pôr em sua torre de vigia? O que significa isso? Alguém tem alguma ideia? Isso é fundamental no processo de renovação da mente. Bom, pense comigo, o que é uma torre de vigia? Uma torre alta que olha tudo. O que mais? Irmãos, uma torre de vigia é um lugar, tá? Olha só que interessante, onde eu posso me colocar em uma posição mais alta, certo? E consigo o quê? Ter atenção e a visão aguçada para um foco específico. Por quê? A torre de vigia é um lugar onde há poucos ou nenhum que obstáculos de visão. Irmãos, no caso de Abacuque, qual que era o alvo? Deus. O que ele queria ver? O que ele queria ver, irmãos? O que ele queria ver, irmãos? A resposta de Deus. O que ele queria ver? Ele queria ver algo da parte de Deus. A visão em Deus. Irmãos, Abacuque aqui se põe a si mesmo em uma posição onde os seus olhos, a sua atenção podem o quê? Voltar-se plenamente, sem obstáculos, para Deus. Abacuque, irmãos, volta toda a sua atenção, volta todos os seus olhos a Deus. Irmãos, para quê? Para ver o que Deus dirá, que resposta ele terá das suas queixas. Irmãos, se queremos ter uma mente renovada, deixa eu te dizer, nós também precisamos nos colocar em nossa particular torre de vigia. Você quer enxergar os olhos de Deus, pelos olhos de Deus, pela lente de Deus, pela renovação da mente? Você mesmo, ele coloca assim, por-me-ei a mim, né, na minha torre de vigia. Você mesmo tem que se colocar numa posição, num lugar onde os seus olhos se voltem plenamente para o Senhor. Onde os seus olhos não encontrarão mais obstáculos para ver a resposta de Deus, o que Deus tem para falar. Deu para entender? Por-me-ei-me aonde, irmãos? Na minha torre de vigia. Segunda ação, então, irmãos, nós temos que voltar a nossa atenção para Deus. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós queremos que Deus fale, mas a gente está aí com atenção em muitas coisas, com atenção em tudo que é lugar, com os olhos em todos os lugares. Mesmo que Deus fale, dificilmente a gente vai absorver o que Deus tem para falar. Por quê, irmãos? Porque a atenção não está nele. É simples assim. Porque os olhos não estão fixos no Senhor. Quando os nossos olhos não estão fixos no Senhor, irmãos, dificilmente a nossa mente pode ser renovada. A gente tem atenção em tantas coisas. A gente bota os olhos em tantas coisas. Só não podemos então dizer que queremos ver o que Deus tem para falar, irmãos.
Se você quer ouvir Deus falar, se você quer ver o que Deus tem para falar, você tem que se pôr na sua torre de vigia. Isso é fundamental. Bom, terceira ação. Observe que Abacuque não somente apresenta sua queixa e não somente se coloca em sua torre de vigia, como ele declara. Além disso, Abacuque também diz aqui a palavra, se coloca sobre a fortaleza. Ele diz aí no verso 1, né? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, o que significa agora esse colocar-me-ei sobre a fortaleza? Não é a vigia, não é a torre de vigia mais que ele está falando. Ele está falando sobre a fortaleza. Ele se põe na torre de vigia e ele se põe também aonde? Na fortaleza. O que significa isso? Irmãos, o que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro, né? Guardado, fechado, onde você se sente protegido e onde geralmente, olha só, em tempos de guerras, nós buscamos o quê? Refúgio, resguardo. Irmãos, olha só o que Abacuque faz para ver as respostas de Deus. Abacuque, irmãos, busca um resguardo. Um lugar onde ele poderia estar separado, guardado. Olha isso. Um lugar onde ele poderia ficar sem sofrer os abalos, os ataques do inimigo. Porque é um cenário de guerra. Para quê, irmãos? Para ver as respostas de Deus. Abacuque ele não só volta os olhos para Deus, mas Abacuque se coloca numa posição onde ele está falando assim, o que eu quero é Deus, eu quero estar guardado, preparado. O que eu puder fazer para ouvir a vontade de Deus, eu vou ouvir a vontade de Deus. Eu vou fazer. Irmãos, se queremos nossa mente renovada, temos também que nos colocar sobre a fortaleza. Temos que nos colocar em um lugar onde, um lugar que nos permita se separar, se resguardar para ver as respostas de Deus. Em outras palavras, irmãos, sabe do que nós estamos falando aqui? Santificação, separação. Colocar-me na fortaleza. Abacuque está se separando, está se resguardando para ver a vontade de Deus. Abacuque busca se guardar, se separar, se proteger para ver as respostas de Deus. Bom, irmãos, com essas três primeiras ações, Abacuque passa então a ver pelas lentes de Deus. Com essas três ações, buscar a resposta em Deus, apresentar as demandas a Deus, voltar os olhos a Deus, voltar a atenção a Deus e buscar se guardar, se resguardar para ver a resposta de Deus, Abacuque começa a ver pela visão de Deus. Abacuque 2:2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava as tuas tábuas para que se possa ler até quem passa correndo. O Senhor me respondeu, escreve a visão. Abacuque quis ver o que, irmãos? A visão de Deus. Abacuque quis encontrar o que, irmãos? A visão. Sabe o que nos falta, muitas vezes? Querer. Visão. Visão. Mente renovada. Vide, olhai, maravilhai-vos. Porque realizo hoje obra tal, que se vos disserem, não crereis quando for contado. Vede, olhai. Irmãos, sabe o que nos falta muitas vezes? Visão. Escreve a visão. Irmãos, fica para a semana que vem.
tá? O que Deus passa a mostrar para Abacuque, aos olhos da lente de Deus. Amém? Deu para entender, irmãos? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra mais umas vezes. Obrigado pela nossa fragilidade, pela nossa dificuldade, Senhor, diante de uma palavra tão profunda, tão grande. Sabemos que é o Senhor trabalhando, Senhor, sabemos que é o Senhor falando, sabemos que é o Senhor corrigindo, ensinando as nossas vidas. Creio que todos nós temos a necessidade, Senhor, dessa renovação da mente. Todos nós precisamos da visão do Senhor. Todos nós, na nossa mente, na nossa fragilidade, no nosso coração, carecemos, ó Pai, da graça e da misericórdia do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, como o Abacuque, a se colocar diante de Ti. A se colocar nessa torre de vigia e nesta fortaleza, para ver, para enxergar a visão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos isso, e para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela vida de cada aqui, cada irmão. Obrigado, Pai, pelo tempo de comunhão que teremos agora. Obrigado por todas as coisas. Nós consagramos a comunhão ao Senhor também. Pedimos que também a comunhão do Senhor seja banhada, Pai, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Senhor, nós pedimos força, pedimos da Tua força, pedimos do Teu amparo, pedimos do Teu socorro diante das nossas tribulações, diante das nossas lutas, diante do nosso cansaço, diante, ó Pai, das setas do inimigo. O Senhor nos guarda. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Nós oramos. Amém. Amém, irmãos?